Bom, vamos então iniciar o nosso estudo da eletrostática, né? Mas antes da gente iniciar o estudo da eletrostática, vamos fazer algumas considerações. A primeira é que a gente vai estudar o comportamento de corpos eletrizados em repouso. A eletrostática cuida do equilíbrio estático de corpos eletrizados. Então a gente vai estudar corpos eletrizados, ou seja, cargas elétricas em repouso, tudo bem? Cargas em movimento vão ser vistas, isso vai ser algo que a gente vai ver depois em eletrodinâmica, certo? Outra consideração importante que a gente tem que fazer. Nós vamos desprezar a forma do corpo e suas dimensões. Como assim? Nós vamos tratar os corpos eletrizados como se fossem pontos. A gente vai tratar as cargas como se fossem pontiformes. A gente vai desprezar o seu tamanho e as suas dimensões, né? Porque, claro, uma carga esférica de uma carga cúbica tem uma diferença. Mas a gente vai desprezar isso. Nós vamos pensar só como se fosse um ponto. Por isso que a gente diz que essas cargas são pontiformes, tudo bem? E outra consideração importante que a gente vai fazer aqui. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Tudo bem? Feitas essas considerações, podemos iniciar o estudo. Vamos começar então pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb nos dá a interação eletrostática entre duas cargas, ou seja, dá a força de interação eletrostática entre duas cargas, que estão a uma distância d, separadas por uma distância d. Mas como que o Coulomb foi perceber essa relação? Ele percebeu que quanto maiores fossem as cargas, maior era essa interação entre as cargas. Então, a força seria proporcional às cargas, tudo bem? Ele também percebeu que conforme ele aumentava as distâncias, a força diminuía. E conforme ele diminuía a distância entre as cargas, a força aumentava. O que significa isso? Ele percebeu que a força é inversamente proporcional à distância. E mais ainda, ele percebeu que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? E uma coisa, então, se é inversamente proporcional ao quadrado, se eu dobro a distância entre as cargas, o que acontece com a força? Ela vai ficar dividida por 4, porque é inversamente proporcional e essa relação ocorre ao quadrado. Então, se eu dobro, eu vou ter que dividir por 4. Tudo bem? Se eu dobro a distância, eu tenho que dividir a força por 4. Então, ele também percebeu, né, que a força é repulsiva para cargas de mesmo sinal e atrativa para cargas de sinais opostos. Vamos lá. Então, a gente pode escrever a força elétrica pela lei de Coulomb da seguinte maneira. K, que é uma constante de proporcionalidade, que multiplica o produto das cargas em módulo. Não vamos nos preocupar aqui com o sinal da carga, vamos colocar apenas o valor numérico em módulo. E a gente divide isso pela distância entre as cargas ao quadrado, né, que é a ideia de ser inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, tudo bem? Então a gente tem a seguinte configuração. Cargas positivas se repelem mutuamente por forças de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Cargas negativas também se repelem com a mesma intensidade, por forças de mesma intensidade, na mesma direção e sentidos opostos. E forças de sinais opostos se atraem por forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. O que isso aqui está lembrando? Isso aqui está lembrando um pouco da terceira lei de Newton, né? Princípio de ação e reação. Aliás, o princípio de ação e reação é aplicável à lei de Coulomb, né? A força que, por exemplo, a gente tem duas cargas exercendo forças entre si. Só que a força que atua numa carga é a mesma força que atua na outra carga. A força é a mesma. A única coisa que muda é o sentido. Uma força vai apontar para um lado e a outra vai apontar para o outro, que é o que o que a gente consegue enxergar aí nesse desenho. Tudo bem? E o que é K? K é uma constante que depende do meio. Tudo bem? No nosso caso, a gente vai estudar quase sempre no vácuo. No vácuo, essa constante vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa unidade dela aí é só para ter um equilíbrio dimensional com as outras unidades, com as outras grandezas que tem na expressão, tudo bem? Então a gente vai considerar sempre K igual a 9 10 a nona, tudo bem? Então vamos lá. Como a gente pode caracterizar a força elétrica para um sistema com várias cargas? A gente faz isso da seguinte maneira. Imagina que a gente tem então esse sistema aí com 3 cargas, Q1, Q2 e Q3. Vamos supor primeiro todas positivas, né? Então todas as forças serão repulsivas.
A gente tem que estudar primeiro a interação entre cada par de cargas. A gente vai primeiro fazer a força da carga 1 com a carga 3, depois a força da carga 2 com a carga 3 e depois a força da carga 1 com a carga 2. Fazendo essa análise, a gente vai ter vários vetores de força. E aí depois basta fazer o somatório vetorial desses vetores para achar a força resultante. Mas como a gente faz isso na prática? Funciona assim. Primeiro, a gente tem que achar o vetor resultante. Vamos estudar primeiro a relação Q2, Q3? Se a gente estuda primeiro a relação Q2, Q3, supondo que elas têm o mesmo sinal, a gente supôs todas as cargas positivas, as forças vão ser repulsivas. Então a gente desenha as forças aí, e pelo par ação e reação, ela é repulsiva e aplicada nas duas cargas. Tudo bem? Conforme a gente tem aí na figura, uma força agindo em 3 e uma força agindo em 2. Na hora que a gente analisa as cargas 1 com 3, surgem mais duas forças, né? Uma agindo em 1 e outra agindo em 3. E quando a gente estuda as cargas 1 e 2, surge mais um par de forças repulsivas, uma agindo em 1, outra agindo em 2. Agora, para a gente achar, por exemplo, a força resultante atuando na carga 3, a gente tem que fazer o somatório vetorial, né, dessas duas forças que agem na carga 3. Como a gente faz isso? Como a gente faz o somatório vetorial? O somatório vetorial é simples, a gente faz a regra do paralelogramo, a gente faz um segmento de reta paralelo a um dos vetores, depois faz um segmento de reta paralelo ao outro vetor, e aí no encontro desses segmentos de reta, a gente traça o vetor resultante, que é o vetor soma, tudo bem? Então aqui, se a gente quiser analisar na carga 3, a gente desenha aí os segmentos de retas paralelos. O ponto em que ele se encontra vai ser onde vai estar a cabeça da flecha do vetor. Então a gente pode dizer que a força resultante na carga 3 será esse vetor azul. O importante é que a gente não pode esquecer aqui é que força é um vetor, portanto a gente tem que fazer análise vetorial. O funcionamento disso aqui é bem simples. A gente analisa a interação primeiro entre cada carga. Se houver mais de uma força agindo sobre a carga, a gente faz um somatório vetorial dessas forças e acha a força resultante, tudo bem? Então é assim que a gente trata a força elétrica num sistema de várias cargas. Então vamos resolver aí um exercício. Ele pede para a gente calcular a força de repulsão de dois elétrons que se encontrem a uma distância de 2 vezes 10 a menos 10 metros. Por que eu coloquei uma distância tão pequena assim? 2 vezes 10 a menos 10 metros, é bem pequeno. Porque elétrons interagem em átomos, e átomos, né, são bem pequenininhos. Então eu coloquei uma distância da ordem de angstroms, né, que é o 10 a menos 10, para a gente ter uma ideia de realmente como acontece. Né? Isso é real, né? Essa é a distância real que elétrons se encontram uns dos outros, tudo bem? E a gente deu um dado importante aí, eu falei que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que é carga elementar? A carga elementar é a carga de um elétron ou de um próton. O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Mas é a carga de um elétron ou de um próton. Como eu estou querendo a repulsão de dois elétrons, eu estou querendo a repulsão de duas partículas, né? Uma dessas partículas, as duas partículas terão a mesma carga, e essa carga é a carga elementar, porque são elétrons, tudo bem? A força é dada pela lei de Coulomb como K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Repito que Q1 e Q2 são dados em módulo, mas eu não vou ficar escrevendo módulo toda hora, porque dá preguiça de ficar escrevendo módulo toda hora, mas tem que colocar a resposta em módulo. A gente tem que Q1 e Q2 é igual a E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Repito que a carga do elétron é negativa. Então, na verdade, a carga é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? Só que quando a gente vai pôr na fórmula, a gente põe em módulo, põe positivo mesmo. Então, a força vai ficar assim, 9 vezes 10 a nona, que é o K, vezes uma carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a outra carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Não sei porque eu pus menos 16 aí, é menos 19, certo? Está escrito menos 16, mas é menos 19. A gente vai fazer essa conta, vai ficar assim, 9 vezes 16, vezes 16, vezes 10 a menos 31, eu acho que tem um erro nessa conta, tá? Porque eu fiz menos 16, deixa eu conferir se tem um erro, 19, 9, 10, vai dar menos 10, 10 a menos 26, sim, não, aí tá certo.
Aqui eu fiz a conta certa, por incrível que pareça. Dividido por 4 vezes 10 a menos 20, tudo bem? A gente vai dividir o 16 pelo 4. Vai chegar então que a resposta é 576 vezes 10 a menos 11 newtons. É só fazer a conta. O 10 a menos 20 vai subir como 10 a 20. Né? Então o 10 a menos 31 vezes 10 a 20 vai ficar 10 a menos 11. 16 com 4 vai dar 4. Então vai ficar 4 vezes 9 vezes 16, que dá 576. Tudo bem? Então essa é a resposta. Para deixar em notação científica, a gente escreve 5,76 vezes 10 a menos 9 newton. Reparem que é uma força bem pequena, né? Então a força de interação entre dois elétrons, mesmo que a distância seja muito pequena, note que a distância é muito pequena. Ela é 2 vezes 10 a menos 10 metros, é muito pequena. Mas mesmo sendo muito pequena, a força é muito pequena. Por quê? Porque as cargas dos elétrons são muito pequenas, são praticamente desprezíveis. Se a gente analisar um elétron sozinho, é bem pequenininha a carga dele, certo? Vamos para a questão 2. A questão 2 fala assim. 3 cargas, Q1, Q2 e Q, né? Tem Q1, Q2 e Q, são posicionadas conforme mostrado na figura. Ele pede para calcular a força resultante sobre a carga Q em newtons. E ele falou que a distância D de separação das cargas é D igual a 10 centímetros, tudo bem? Então vamos lá. Todas as cargas são positivas. Então ele quer a força resultante que age na carga Q, Qzinho, né? Vamos fazer essa conta? Primeiro a gente tem que analisar a força em Q devido a Q1. Né? Então a gente pega e desenha essa força aí, F1. E F1 vai ser quanto? Vai ser K vezes a carga 1 vezes a carga Q dividido pela distância D quadrado. Tudo bem? E a gente pode analisar também a força 2 devido à carga 2. Vai ser K vezes a carga 2 vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Note que o D aí é o mesmo, né? A distância das cargas é a mesma, certo? E reparem que essas forças são perpendiculares. Então como a gente pode calcular a resultante? Se a gente tem forças perpendiculares, a gente vai calcular a resultante, a gente faz isso por Pitágoras, né? Porque a gente usa a regra do paralelogramo, chega nesse vetor FR, a força resultante, em verde aí, né? Só que a gente tem que como que a gente calcula esse vetor, propriamente dito? A gente faz Pitágoras. Então, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Note que a força resultante aí atua como hipotenusa, né? Quando eu faço F1 ao quadrado, vai ficar K quadrado vezes Q1 quadrado vezes Q quadrado, dividido por D a quarta, porque eu já tinha D quadrado, quando eu levo ao quadrado vai ficar D a quarta. F2 vai ficar K quadrado, Q2 ao quadrado, vezes Q quadrado, dividido por D a quarta também, certo? Por que eu não estou substituindo os números agora? Porque não é a resposta final. Enquanto não for... na verdade é a resposta final, mas dá pra gente dar uma simplificada melhor nessa conta antes de substituir os números. Querem ver? Reparem que K, Q e D aparecem nas duas expressões, em F1 e F2. Então eu posso pôr eles em evidência. Então eu posso colocar K quadrado, Q quadrado dividido por D a quarta em evidência. E aí, o que eu não consegui tirar em evidência fica dentro do parênteses Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Certo? Eu posso tirar a raiz. Na hora que eu tirar a raiz, o Q quadrado vai ficar Q, o Q quadrado vai ficar Q, o D a quarta vai ficar D quadrado. Tudo bem? Porque eu tenho que tirar a raiz porque eu quero calcular a força resultante. Eu tenho a força resultante ao quadrado. E a raiz da soma, né, vai ficar então raiz de Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Tudo bem? Na hora que eu for fazer essa conta, eu posso fazer que K é 9 vezes 10 a nona. Isso multiplica Qzinho, que é 2 vezes 10 a menos 6, né? Porque o Qzinho vale 2 microcoulomb, então eu tenho por 10 a menos 6. E divido isso pela distância ao quadrado. A distância eu tenho que passar para metros. 10 centímetros é 10 a menos 1 metros. Né? A gente divide por 100 e fica 10 a menos 1. A gente tem que elevar isso ao quadrado. Então fica 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Que multiplica a raiz. A raiz de Q1 ao quadrado. Q1 é 4 vezes 10 a menos 6, que é 4 microcoulombs. A gente vai elevar isso ao quadrado. E Q2 mais Q2 ao quadrado. Q2 é 3 vezes 10 a menos 6. A gente vai levar isso ao quadrado e vai fazer a conta. Na hora que a gente faz essa conta, a gente faz essa soma, extrai a raiz, faz todas as multiplicações que tem que fazer. A gente chega como resposta 9 newtons. Né? Então a gente tem aqui a força resultante que atua sobre a carga Q nesse problema era de 9 newtons. Bom, agora que a gente já estudou a força elétrica a partir da lei de Coulomb,
né, a gente pode dar um passo além e estudar o campo elétrico. Mas antes disso, é importante fazer uma pequena diferenciação aqui entre forças de campo e forças de contato. Tudo bem? Forças de contato são forças em que a interação entre os corpos se dá de uma maneira direta, ou seja, se dá através de um contato. Né? Há um contato entre os corpos. Por exemplo, a força normal que uma superfície aplica num corpo é uma força de contato. A força de atrito que uma superfície aplica em um corpo também é uma força de contato, assim como uma força de tração aplicada em cordas, que uma corda aplica em um corpo também é uma força de contato. Tudo bem? Essas são forças de contato, forças em que tem uma interação direta entre os corpos. Só que existe uma outra gama de forças chamada forças, conhecida, né, como forças de campo. Essas forças, elas se dão mesmo quando os corpos estão afastados uns dos outros. São forças de interação à distância. Exemplos desse tipo de força: força gravitacional, força elétrica e força magnética. Então, esse é o tipo de força que a gente vai estudar. Por quê? A gente está estudando a força elétrica, tudo bem? E a força elétrica é uma força de campo. É uma força que depende da distância entre os corpos. É uma força de interação à distância. Tudo bem? E uma coisa importante sobre forças de campo é que a qualquer forças de interações à distância, ou seja, de campo, né, nós podemos associar um campo. Ou seja, qualquer força de interações à distância, nós podemos associar um campo. Como assim? Imagina a força gravitacional. É uma força de interações à distância. Então a gente pode associar ela a um campo gravitacional. Outro tipo de força à distância é a força elétrica, que é a que a gente vai estudar agora. Então a gente pode associar a força elétrica a um campo elétrico. Tudo bem? Sobre a força-peso, que é a força gravitacional, é uma simplificação da força gravitacional para as proximidades da superfície da Terra, mas é uma força, não deixa de ser a força gravitacional. Nós dizemos que a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade Gzinho. Essa aceleração da gravidade Gzinho é o que a gente chama de campo gravitacional, né? No caso, a gente usa o 9,8 ou 10, uma aproximação, é o campo gravitacional da Terra. Mas a gente pode usar o campo gravitacional da Lua, que é outro, que é diferente do da Terra. Né? Então a gente chama esse Gzinho de campo gravitacional. Reparem numa coisa, a força ela é igual a força que age sobre um corpo é igual a uma característica do corpo, nesse caso, né, que é a massa do corpo, que multiplica a característica da região em que o corpo está, o campo do corpo, o campo gravitacional da região onde o corpo está localizado. Isso que é importante a gente entender, esse tipo de relação entre força e campo. Isso vai ficar mais claro quando a gente aprender o campo elétrico mais para frente. Tudo bem? Então, a gente pode, associando a uma certa posição ou região do espaço um campo de forças, nós podemos prever como um corpo se comportaria se colocado nessa posição ou região. Como assim? A gente sabe, né? Conhecendo o campo gravitacional G, que a gente conhece, 9,8, se a gente coloca uma partícula em repouso e abandona essa partícula, a gente sabe como essa partícula vai se comportar. A gente sabe que ela vai cair em queda livre. Mas como ela vai se comportar? Com que força? A gente sabe que a força que vai estar agindo na partícula é mg. Ou seja, se a gente conhecer o campo gravitacional, a gente consegue entender a força gravitacional que age sobre a partícula. E a extensão que a gente vai fazer para o campo elétrico é bem semelhante. Se a gente conhecer o campo elétrico que atua naquela região em que a partícula está localizada, nós vamos poder prever como a força elétrica vai agir sobre aquela partícula. Isso vai ficar mais claro quando a gente resolver alguns exemplos. Por definição, o campo elétrico é a força que age sobre uma partícula dividido pela carga dessa partícula. Então imagina que você tem lá no espaço, temos uma região do espaço, um ponto no espaço. Nesse ponto a gente coloca uma carga elétrica. Aí essa carga elétrica, esse corpo de carga elétrica Qzinho. E a gente vê lá que a força que age sobre esse corpo, a força elétrica que age sobre esse corpo é F. Então a gente pode calcular o campo elétrico naquele ponto. O campo elétrico é no ponto, é na região, não é uma característica da partícula. O campo elétrico é uma característica da região, tudo bem? O campo elétrico vai ser a divisão da força elétrica pela carga daquela partícula, tudo bem? E a unidade, então, vai ser a unidade de força dividido pela unidade de carga. Unidade de força é Newton, unidade de carga é Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. A gente sabe que força elétrica, pela lei de Coulomb,
interação entre duas partículas é K, Qzão, Qzinho, né? Qzão é a carga de uma partícula, nesse caso é a carga de uma partícula que está gerando o campo elétrico. Qzinho é a carga da partícula que a gente chama partícula de prova, né? A carga de prova, que é a partícula que a gente está colocando naquele ponto para calcular o campo elétrico. E a gente divide pela distância entre as partículas ao quadrado, né? É assim que a gente acha a força elétrica. Se a gente substituir na expressão do campo elétrico que a gente tem, força sobre carga, vai dar K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado, dividido por Qzinho. A gente pode cortar o Qzinho com Qzinho, e a gente obtém que o campo elétrico é K, Qzão sobre D quadrado. Reparem que o campo elétrico não depende da carga de prova. Ele depende apenas da carga que gera o campo. Porque, claro, o campo elétrico é gerado por alguma carga, que é o Qzão nesse caso. Ele depende da carga que gera o campo. Toda carga gera um campo elétrico ao seu redor. Isso é fato. Só que quando a gente vai calcular o campo elétrico em relação ao ponto, a gente tem que estudar o quê? Qual é a carga que está gerando aquele campo elétrico naquele ponto? Então a gente calcula usando essa carga, que nesse caso é o Qzão. Então fica K, Qzão sobre D quadrado. Tudo bem? É simplesmente a fórmula da força tirando o Qzinho. Simples assim. Porque né, a gente vai dividir por Qzinho, então vai sumir o Qzinho da conta. Certo? Esse então é o campo elétrico gerado em um ponto P por uma carga Q que dista Dzinho de P. Vamos lá. Esse é o campo elétrico gerado em um ponto qualquer por uma carga Q, né, uma carga Qzão, que está a uma distância D desse ponto que eu estou calculando o campo elétrico. É bem simples isso, né? Vamos lá. Como a gente acha a direção e o sentido do campo elétrico? Funciona da seguinte maneira. Se a carga é positiva, nós dizemos que o campo elétrico está saindo da carga. E se a carga é negativa, nós dizemos que o campo elétrico está entrando na carga. Né? Vamos só interpretando a fórmula. Conforme eu fico mais distante da carga, conforme eu aumento a distância para a carga, o campo elétrico diminui. Então, quanto mais distante da carga, menor o campo elétrico. Quanto mais próximo da carga, maior o campo elétrico. Tudo bem? Da carga que gera o campo elétrico. E a convenção de sinal é, se a carga for positiva, o campo elétrico aponta para fora da carga. Se a carga for negativa, o campo elétrico aponta para dentro da carga. Por que é importante saber para onde o campo elétrico aponta? Porque o campo elétrico é um vetor, tudo bem? Ele é um vetor assim como a força. Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem uma carga Qzão aí. E ali é uma carga positiva. E você quer calcular o campo elétrico gerado no ponto P. Então a gente pega, faz K, Qzão dividido pela distância D ao quadrado, e o campo elétrico vai apontar para fora da carga, como mostra na figura aí. Vai ser um vetor que aponta ali a partir do ponto P para fora da carga. Tudo bem? Se a gente tiver uma partícula negativa, é o mesmo caso, só que aí o campo elétrico aponta para dentro da carga. Tudo bem? Partícula positiva, o campo elétrico aponta para fora. Partícula negativa, o campo elétrico aponta para dentro. Quando a partícula é positiva, nós dizemos que o campo elétrico é repulsivo. Quando a partícula é negativa, nós dizemos que o campo elétrico é atrativo. Isso não significa que a carga vai ser atraída ou não. Depende, é claro, do sinal. Tá? A gente vai estudar isso agora no próximo slide. Vamos lá. Vamos estudar o comportamento de cargas de prova em campos elétricos. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma carga positiva Qzão, mais Qzão, uma carga positiva que gera um campo elétrico. Eu tenho ali uma carga Q, que eu não sei o sinal dela, tudo bem? Num ponto ali distante da carga Qzão. Carga Qzinho. Eu não sei se a carga Qzinho é positiva ou negativa. Só que eu posso dizer que o campo elétrico que atua sobre ela é para fora da carga, da carga Qzão, porque a carga Qzão é positiva, tudo bem? Então o campo elétrico é representado desta forma como está na figura aí. A gente pode dizer que se a carga for positiva, a carga Qzinho for positiva, essa força entre as duas cargas vai ser repulsiva, não vai? Porque vai ser carga positiva com carga positiva. Então a força entre a carga Qzão e Qzinho vai ser repulsiva. Então ela vai apontar no sentido que está aí no desenho, no mesmo sentido que o campo elétrico. Tudo bem? Ela aponta no mesmo sentido que o campo elétrico. Agora, se essa carga Qzinho for negativa, a força vai ser atrativa. Por que vai ser atrativa? Porque eu vou ter uma carga mais Qzão com uma carga menos Qzinho. Então a força vai ser atrativa. Note que agora a força é para dentro da carga mais Qzão. A força aponta agora para a esquerda, que é o sentido oposto do campo elétrico. Tudo bem? Agora vamos imaginar que a carga que gera o campo elétrico é negativa. O Qzão é negativo.
Se o Qzão é negativo, o campo elétrico agora aponta para a esquerda. Ele aponta para a carga Qzão, tudo bem? Se a carga Qzinho for positiva, a força vai ser atrativa, né? Se a carga Qzinho for positiva, como eu vou ter uma carga menos Qzão com uma carga Qzinho, a força vai ser atrativa porque são cargas opostas em sinal. Então a força vai estar no mesmo sentido do campo elétrico. Agora, se a carga for negativa, a força vai ser repulsiva, porque Qzão e Qzinho vão ter o mesmo sinal. Então a força vai apontar para a direita, no sentido oposto do campo elétrico. Reparem numa coisa, quando a carga de prova é positiva, a força está no mesmo sentido do campo elétrico. Agora, quando a carga de prova é negativa, a força está sempre no sentido oposto do campo elétrico. Isso é interessante, né? Carga positiva, a força está no mesmo sentido do campo. Se a carga é negativa, o sentido da força é o oposto do campo. Reparem aqui que eu estou falando da carga de prova. A carga de prova é aquela partícula que a gente coloca numa região de campo elétrico para estudar como essa carga se comporta no campo elétrico. A carga que gera o campo elétrico é o Qzão, não é o que a gente está analisando. A gente está analisando o Qzinho. Se o Qzinho for positivo, se a carga de prova for positivo, o sentido da força é o mesmo do campo. Se a carga de prova for negativo, o sentido da força é o oposto do campo. Isso é muito importante. Então a gente já sabe, por exemplo, se a gente colocar uma carga numa região de um campo elétrico, se a gente souber como é o campo elétrico naquela região, pelo menos o sentido do campo, a gente consegue determinar também o sentido da força. Se a carga que a gente colocou é positiva, o sentido da força vai ser o mesmo do campo que a gente conhece. Agora, se a carga for negativa, a gente sabe que o sentido da força vai ser o oposto do campo que a gente conhece. Repito, é muito importante diferenciar carga que gera o campo, que é o Qzão, e carga de prova, que é o Qzinho. É muito importante. O Qzão gera o campo. É uma carga que gera um campo numa região. Aí, nessa região em que ele gerou um campo, a gente coloca uma carga Qzinho, que é a carga de prova. E analisando o comportamento desta carga Qzinho, a gente entende o campo elétrico gerado pela carga Qzão, que gerou o campo elétrico. Estou sendo redundante falando campo elétrico gerado pela carga Qzão que gerou o campo elétrico. Isso parece errado em português, né? É bem redundante, mas é importante frisar isso. Qzão gera o campo elétrico, Qzinho está na região de um campo elétrico gerado por Qzão, é a carga de prova. Isso é muito importante, é fundamental entender isso aqui para entender o resto da matéria, certo? Como a gente pode calcular o campo elétrico gerado por várias cargas? Simples. Campo elétrico é vetor. A gente calcula o campo elétrico no ponto gerado por cada carga e faz a somatória vetorial deles, né? Que nem a gente fez para a força. A gente calcula o campo elétrico de cada carga, gerado por cada carga naquele ponto, né? Usando as distâncias de cada carga naquele ponto. A gente calcula o campo elétrico, direção, sentido, essas coisas para cada carga. Em relação àquele ponto, lembre, campo elétrico é em relação a um ponto, não é em relação a alguma carga. Uma carga gera um campo elétrico no espaço, ou seja, em um ponto eu vou ter um certo campo elétrico. Se eu colocar uma carga de prova naquele ponto, vai acontecer tal coisa, de acordo com o que a gente pode prever ou não. Certo? Então, Qzão gera campo elétrico, e a gente pode calcular o campo elétrico de vários Qzões, calculando o campo elétrico de cada um e fazendo a somatória vetorial, que nem a gente fez para a força. Tudo bem? E como a gente pode calcular a força elétrica sobre uma carga de prova em um campo elétrico? A gente sabe calcular o campo elétrico, né? A gente sabe que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é K Qzão sobre D quadrado, certo? Só que como a gente pode calcular a força elétrica que age sobre uma partícula que eu coloco na região de campo elétrico? Ora, a gente sabe que o campo elétrico E é igual a F, que é a força, sobre Qzinho. É a definição de campo elétrico. Sabendo disso, a gente pode jogar o Qzinho multiplicando. Então a gente vai ter que a força é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. Ou seja, né, a gente consegue calcular a força que age. Se a gente conhecer o campo elétrico numa região do espaço, num ponto do espaço, e a gente conhecer o valor da carga de prova, né, que a gente vai colocar lá, um valor de carga de prova, Qzinho, a gente consegue calcular a força que age sobre essa partícula, porque a gente conhece o campo elétrico e conhece Qzinho. Multiplica um pelo outro, a gente acha a força que age
sobre essa partícula se ela for colocada naquele ponto. Por isso que isso aqui é bem parecido com peso igual a mg, né? Peso é a força igual a m vezes g. Quem é m, quem é g comparado com E e Q? E é a característica da região, é o campo. Então, E está para G. E é semelhante com G. E quem é semelhante com Q? É M, porque Q é uma característica da carga de prova. Assim como M é uma característica do corpo que a gente colocou naquela região do espaço. Tudo bem? Só para ter uma comparação de ideias aí, mas a gente pode calcular a força como E vezes Q. A força que age sobre uma partícula numa região do campo elétrico como E vezes Q. Tudo bem? Para finalizar a parte de teoria, vamos falar um pouco de campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é um campo elétrico que se estabelece quando a gente tem placas paralelas carregadas, né? Placas carregadas paralelas. Gera-se uma região de campo elétrico uniforme. Qualquer região, né, entre as placas tem o mesmo valor de campo elétrico. Por quê? Próximo dessa carga positiva eu tenho o campo elétrico de afastamento. E próximo da carga negativa eu tenho o campo elétrico de atração. Então o sentido do campo vai ser da placa positiva para a placa negativa, porque a placa positiva ela sempre vai ter um campo elétrico de afastamento e a negativa de atração, né? E a gente tem que próximo da placa positiva, o campo elétrico gerado pela placa positiva é maior. O da negativa é menor porque está mais longe da negativa. Conforme a gente se aproxima da negativa, a gente se distancia da positiva. Então o campo elétrico da positiva diminui e o da negativa aumenta. Então eles vão meio que se compensando. Então em qualquer região entre essas duas placas, o campo elétrico tem o mesmo valor. A gente diz que o campo elétrico é uniforme. Tudo bem? Importante, isso vai ser bem útil mais para frente, quando a gente estudar o trabalho no campo elétrico. Tudo bem? O trabalho da força elétrica. Certo? Vamos fazer só um resumo de fórmulas para fechar aqui. A gente tem que a força elétrica é dado por K, Qzinho, dividido por D quadrado. Só que K, Qzão sobre D quadrado é E. Então a gente pode dizer que a força é igual a E vezes Q. Note que se você souber só essa relação, essas são as fórmulas que você precisa saber. Você precisa saber isso. Se você souber essa relação, F igual a K, Qzinho sobre D quadrado, sabendo que K, Qzão sobre D quadrado é E, a gente pode calcular que F igual a E vezes Qzinho. Isso é que é importante. Sabendo essa relação e entendendo o conceito do campo elétrico, que o campo elétrico é gerado por uma carga, mas a gente calcula o campo elétrico em relação a um ponto, em relação a uma região do espaço. E que se a gente colocar uma carga de prova, Qzinho, nessa região do espaço, a gente consegue determinar a força que age sobre ela a partir do campo. Sabendo isso e sabendo as fórmulas, não tem como errar as questões de campo elétrico. É bem simples. Essa matéria é muito simples. O problema é que tem que entender esse conceito muito bem. Vamos resolver alguns exercícios aí para fixar o conteúdo. Vamos resolver esse primeiro exercício aqui. O enunciado da questão fala assim: duas cargas pontiformes estão colocadas no vácuo sobre o eixo X, conforme a figura. Então ele deu ali na figura uma carga Q1. Essa carga Q1 tem carga de 40 microcoulombs. Ele deu ali a carga Q2, que tem uma carga de menos 10 microcoulomb, então é uma carga negativa. E falou que a distância entre essas duas cargas é de 10 metros. Simplesmente isso. E ele pede para a gente falar. Né? Aí na questão ele fala assim: determine a que distância de Q2, ou seja, da carga 2, sobre o eixo X, o campo elétrico resultante é nulo. Então ele está querendo saber qual é a distância, pode ser tanto à esquerda quanto à direita, de Q2, o campo elétrico vai ser nulo. A tendência nesse tipo de questão é a gente procurar um ponto do meio, né, entre Q1 e Q2. Vamos ver se vai ser ali ou não. Reparem que se eu escolher um ponto qualquer, não sei qual é a distância de Q1 e qual é a distância de Q2, entre as duas cargas, se eu pego o campo elétrico gerado pela carga 1, ele vai apontar para a direita. Por quê? A carga 1 é positiva, então gera um campo elétrico de afastamento. Então, ele vai apontar para a direita. Agora, se eu pego o campo elétrico gerado pela carga Q2, ele também aponta para a direita. Por quê? Porque a carga Q2 é negativa. Então, o campo elétrico vai apontar para dentro da carga. Reparem que, nesse caso, E1 e E2 apontam para o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido.
É impossível um campo elétrico ser nulo em qualquer ponto, porque qualquer ponto que eu escolher entre Q1 e Q2, vai acontecer isso. Os campos elétricos gerados por Q1 e por Q2 vão ter o mesmo sentido. Então eles nunca vão conseguir se anular, né? Então nunca vai ter um campo elétrico nulo entre Q1 e Q2. Então a gente tem que procurar um ponto que não está entre Q1 e Q2. Vamos procurar um ponto, então, à direita de Q2? Se eu coloco um ponto verde ali à direita de Q2, o campo elétrico gerado por Q1 vale E1. Tudo bem? E ele aponta para a direita. E o campo elétrico gerado por Q2, E2, aponta agora para a esquerda. Por que ele aponta para a esquerda? Porque ele aponta para a carga. Nesse caso, a carga está à esquerda do ponto. Então, a carga está à direita do ponto. Então, o campo elétrico vai ter que apontar para a esquerda, né? O desenho acho que explica bem. Agora sim, nesse caso, pode acontecer de E1 se tornar igual a E2. Quando E1 for igual a E2, o campo elétrico resultante naquele ponto é nulo. Lembro que campo elétrico a gente calcula em relação a pontos, não é em relação a cargas. A carga, Q1 e Q2, gera o campo elétrico. Agora, o campo elétrico a gente calcula em relação a um ponto, tudo bem? Então a gente tem que supor isso aqui, né? Então esse é o desenho que a gente tem. Q1 vale 40 microcoulombs, Q2 vale menos 10 microcoulombs, a distância entre eles vale 10, e a distância da carga Q2 até o ponto que eu quero vale x. É isso que eu quero descobrir, tudo bem? E1 tem que ser igual a E2. Essa é a nossa suposição inicial para que o campo elétrico seja nulo, né? Se E1 for igual a E2, eles vão se anular e o campo elétrico vai ser nulo. E1 é K vezes carga 1, dividido pela distância da carga 1 até o ponto, ao quadrado. A distância da carga 1 até o ponto vai ser 10 mais x. Tudo bem? O desenho acho que explica bem isso. Vai ser 10 mais x, a gente faz isso ao quadrado. E2 vai ser K vezes carga 2, dividido pela distância da carga 2 ao ponto, que vai ser x ao quadrado. Tudo bem? A gente pode substituir os valores aí. K vai cortar K, né? Tem K dos dois lados, vai cortar. Q1 é 40 vezes 10 a menos 6. Q2 é 10 vezes 10 a menos 6. Não, a gente não coloca o sinal na fórmula, a gente põe sempre em módulo, né? Reparem que o 10 a menos 6 vai cortar o 10 a menos 6. Eu vou ter 40 de um lado e 10 do outro. Eu posso simplificar e ficar com 4 de um lado e 1 do outro. Tudo bem? Na hora que eu faço a multiplicação em cruz, vai dar 4x² igual a 1 vezes 10 mais x ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Quando eu faço 10 mais x ao quadrado, eu caio naquele trinômio do quadrado perfeito. Então vai ser 10 ao quadrado, que é 100, mais 2 vezes 10 vezes x, que é 20x, mais x ao quadrado. Dá para fazer a distributiva também, chega no mesmo resultado. Quando eu jogo o x² para o outro lado, aliás, jogo todo mundo para o outro lado, né, o 100, 20x e o x², a gente obtém a equação 3x² menos 20x menos 100 igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau. A gente sabe resolver, a gente usa a Bhaskara, a gente acha duas respostas. Uma é negativa. A gente vai desprezar essa resposta negativa porque é uma distância. A distância sempre é positiva. E a outra resposta que a gente acha é 10. E essa é a resposta correta que a gente tem que responder na questão, que é a distância a distância em relação à carga 2 do ponto em que o campo elétrico é nulo é 10 metros. Essa é a resposta da questão. Tudo bem? Então, o que a gente tem que lembrar dessa questão é que a gente tem que achar um ponto em que E1 e E2 estão em sentidos opostos. Esse ponto não pode estar entre as cargas, a gente explicou por quê. Então esse ponto tem que estar à direita da carga Q2. Tudo bem? Porque à direita da carga Q2, E1 e E2 têm sentidos opostos. E o campo elétrico vai ser nulo quando E1 igual a E2. A gente escreve a equação de E1, escreve a equação de E2, iguala as duas e determina essa distância x. Tudo bem? É uma questão bem clássica, só que essa é um pouco diferente, porque a maioria das questões, o ponto está entre as cargas. As cargas costumam ter mesmo sinal. Se as cargas têm o mesmo sinal, o ponto vai estar entre as cargas. E aí você tem que fazer que, em relação a uma carga, a distância é x, e em relação a outra carga, a distância seria 10 menos x, né? É o caso. É só você fazer um desenho, um esqueminha, que fica fácil de resolver. Tudo bem? Então vamos para a segunda questão. A segunda questão é outro tipo de questão bem clássico. Ele fala assim: uma gotícula de água com massa m igual a 0,8 vezes 10 a menos 9 kg e eletrizada com carga Q 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb
está em equilíbrio no interior de um condensador de placas paralelas e horizontais, conforme a figura. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor do campo elétrico entre as placas. Ele está falando que existe um campo elétrico entre as placas. Se são placas e existe um campo elétrico entre as placas, ele é um campo elétrico uniforme, tudo bem? São placas eletrizadas, então tem um campo elétrico uniforme aí, tudo bem? Ele deu a massa, a carga e a aceleração da gravidade, o campo gravitacional, tudo bem? Vamos lá, ele falou também que a carga está em, a gotícula de água, está em equilíbrio. O que significa que está em equilíbrio? Significa que ela está em repouso. Ela não necessariamente está em repouso, né? Mas vamos supor que ela está em repouso. Mas equilíbrio, na verdade, significa que a força resultante sobre ela é nula, certo? Então vamos desenhar as forças que a gente já sabe que agem sobre ela. A gente sabe que existe um peso que age sobre ela, né? O peso aponta para o centro da Terra. Então a gente vai supor que aponta para baixo, né? A gente vai supor que isso está bonitinho, está colocado certinho, com a Terra embaixo disso, né? Então a gente vai colocar que o peso aponta para baixo. Tudo bem? Se a força, qual que é a outra força que a gente tem que analisar? É a força elétrica. Ora, se a força resultante é nula, então a gente tem que ter que a força elétrica aponta para o sentido oposto do peso. Então a força elétrica aponta para cima. Tudo bem? Esse vetor azul aí, força elétrica apontando para cima. Então, para que essa partícula esteja em equilíbrio, a gente tem que ter que a força elétrica equilibre o peso. Ora, a partícula tem carga positiva. Se a partícula tem carga positiva, a força elétrica aponta no mesmo sentido do campo. Se a força elétrica aponta no mesmo sentido do campo, o campo elétrico também tem que ser para cima nesse caso. Se o campo elétrico tem que ser para cima, a placa de baixo está eletrizada positivamente e a placa de cima está eletrizada negativamente, tá? Então isso a gente pode aí afirmar já nessa questão. Se ele perguntasse na questão, por exemplo, qual é o sentido do campo elétrico? O sentido, a gente pode afirmar que é para cima, porque a carga é positiva, então o campo elétrico tem que ter o mesmo sentido da força elétrica. E a força elétrica tem que ser para cima, porque se o peso é para baixo e a partícula está em equilíbrio, a força elétrica tem que estar em oposição ao peso para a resultante dar zero. Tudo bem? No equilíbrio, o peso é igual à força elétrica. A gente sabe disso, porque né, a partícula está em equilíbrio. Então a resultante sobre ela é nula. Então, P igual a Fe, igual a força elétrica. Só que o peso é massa vezes G, vezes a aceleração gravitacional ou campo gravitacional, é mg. E a força elétrica é o campo elétrico E vezes a carga de prova. Né? É o campo elétrico da região, né, vezes a carga. Né? É o campo elétrico da região onde a carga está, vezes a carga. A gente viu isso né, na parte de teoria. Então a gente tem que mg igual a E vezes Q. A gente tem M, a gente tem G, precisa achar Q, né? A gente tem então que E é mg dividido por Q. A gente joga o Q dividindo. Agora é só substituir, né? M é 0,8 vezes 10 a menos 9. G é 10. E a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a gente vai achar, fazendo essa conta, 10 a menos 19 sobe como 10, né, vai multiplicando para cima como 10 elevado a 19. 0,8 dividido por 1,6 dá 0,5. A gente faz as regras de potência, faz as multiplicações certinho e acha que o campo elétrico é o campo elétrico que age aí na região, que é um campo elétrico uniforme entre as placas, né? É igual a 5 vezes 10 a décima newtons por coulomb. É um campo elétrico elevado, né? É um campo elétrico elevado, aliás, né? Para equilibrar, a gente tem aí que a carga é muito menor que a massa. Então o campo elétrico tem que ser muito maior que o campo gravitacional para conseguir equilibrar isso. Então a resposta é aparentemente condizente com o problema. Então esse é outro tipo de questão bem clássico. A gente tem uma partícula numa região de um campo elétrico. Aliás, isso aqui também aparece bastante quando a gente aprende força magnética. A gente equilibra sempre a força magnética com peso. Esse tipo de coisa é bem comum. A gente tem que, se a partícula está em equilíbrio no campo elétrico, então o peso tem que estar em oposição à força elétrica. A partir da força elétrica a gente descobre o campo elétrico, né? A gente consegue descobrir o campo elétrico, então igualando a força elétrica com o peso. Tudo bem? Questão bem clássica sobre eletrostática. Então a gente fecha aqui esse módulo de eletrostática vetorial, que a gente estuda força elétrica e campo elétrico. No próximo vídeo eu vou falar de eletrostática escalar, quando a gente vai estudar trabalho de força elétrica, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Tudo bem? A gente também entra aí com um pouco de diferença de potencial, certo? Então é isso.